Ontem eu estava conversando por áudio com uma amiga minha e é costume nosso a gente conversar bastante por áudio, né? A gente faz bastante partilha, conta uma para outra dos nossos próprios processos ali de autoconhecimento, coisas da vida mesmo, bastante mesmo. E a gente tava conversando mais uma vez, não foi a primeira vez, a gente estava conversando sobre o quanto a partilha uma da outra, é, a partilha de uma contribui com a outra no próprio processo, assim, ajuda a gente a expandir, a pensar melhor sobre algumas coisas, tanto falar, né, sobre o que aconteceu, ajuda a gente a integrar, quanto ouvir da outra, né, ajuda e contribui bastante. E, pensando nisso, ela fez um vídeo lá na rede, né, na rede social dela, e eu falei, nossa, que partilha rica, como é bom, né? Como você contribui, né, com isso tudo, quando você expressa. E ela me falou assim, que quando eu expresso com ela muitas coisas também, tem muita coisa que fica para ela, como aprendizado e como desenvolvimento mesmo, né? E daí ela falou, inclusive, eu acho que você também devia falar, né? Partilhar com mais pessoas, assim, colocar um vídeo de repente e falar, né, das suas partilhas, de algumas coisas que. Aí eu falei assim, tá, tudo bem, mas de que, né, que eu poderia falar? E aí eu falei pra ela assim, se você conseguir me falar uma coisa que eu tenha contribuído pra você, eu vou pegar o que eu estiver fazendo, eu vou parar e vou gravar um vídeo sem aquela ideia de perfeição e tal, eu sendo eu mesma, e vou falar disso que você falou. E aí, isso foi ontem à noite. Agora são 4h52 da manhã. E ontem à noite, quando eu falei isso pra ela, ela falou assim: ai, amiga, agora eu não lembro de nada, mas é muita coisa e tal, mas eu vou te falar e você vai ter que fazer. Então, assim, foi interessante porque eu dormi bem cedo, né? E aí, quando eu acordei agora, eu fui escutar os áudios dela. E aí ela falou, né, de uma das coisas, né, ela tava falando de outro assunto, e aí ela falou assim, inclusive, isso eu aprendi com você que me ensinou, me incentivou a fazer isso. E aqui tô eu, né, pra falar sobre o que ela disse. Que é exatamente sobre a importância, né, da gente manter uma frequência elevada e uma visão mais positiva das coisas. É, eu já adianto aqui que não é uma questão assim de positividade tóxica, né? Porque tem gente assim que até se incomoda quando a outra pessoa é positiva demais. Eu falo assim, ah, não tem problema, né? Mas assim, pulando essa parte, de que ela estava falando? Por que ela estava falando isso? Ela estava contando de uma situação que para ela não fazia mais sentido, porque é, aquela situação, né, falar o mínimo possível dela aqui, aquela pessoa, aquele conteúdo que ela acompanhava de determinada pessoa, ela era um conteúdo assim denso, sabe? Um conteúdo onde focava muito no problema. Ah, isso aqui tá difícil. E às vezes é ruim mesmo, porque a gente realmente passa por problema e relatar aquele problema, dizer, sabe, focar no problema em si. Ó, pra você ver, eu tentando contar, eu nem consigo focar tanto no problema para poder contar. Mas isso tem a ver com a reprogramação da minha mente, né? Tem a ver com eu ter escolhido não colocar tanto foco assim naquilo que é ruim, naquilo que é difícil, né? Naquilo que custa. Então, assim, até as palavras que eu utilizo, eu utilizo muito pouco as palavras difícil, ruim. Então, assim, isso nem faz tanto parte do meu vocabulário. Eu coloco ali algo como aquilo que custa, aquilo que deixa a gente um pouco menos feliz, sabe? Então, assim, no começo, quando a gente escolhe, isso eu falei muitas vezes pra ela, amiga, no começo, quando a gente resolve que vai ter um pensamento melhor sobre as coisas, que vai tentar encarar as coisas com uma visão mais positiva, parece assim que é falso, sabe? Parece que a gente tá sendo falsa, tipo assim, não tá tão bom assim.
E isso é natural, né? É natural que a gente se sinta assim, até porque eu, pelo menos hoje, né, eu tô com 33 anos. E, poxa, até os meus 31, eu nunca tinha tentado ter uma visão mais leve sobre as coisas, uma visão mais positiva. E a palavra que ela usou muito, assim, pra falar assim, que você devia ensinar isso pras pessoas, ou pelo menos falar pras pessoas como é o jeito que você vê certas situações, é porque eu tenho uma característica muito forte, né? Na minha personalidade, no jeito que eu sou, a Andrea, né? Que é a característica da leveza. Então, assim, eu acredito sinceramente que é possível, né? A gente lidar com situações muito difíceis de forma leve. E isso não significa ignorar as nossas dores emocionais, as nossas dificuldades. Isso significa simplesmente que a gente tá vendo, a gente tá olhando para elas, a gente pode até acolher, né? Sentir aquilo dali, só que a gente não precisa focar naquela situação que custa pra gente, né? A gente pode sentir e no mesmo instante lembrar de algo bom, porque não é tudo completamente ruim, né? Então, uma vez eu tava ensinando, né? Ensinando assim, né? Falando para uma pessoa que me perguntou como que ela poderia se sentir melhor. E eu vi que essa pessoa, ela tava com uma visão muito negativa. É uma pessoa que eu já atendi durante um ano, eu fui mentora dela durante um ano, né? Num grupo sistêmico, eu sou consteladora familiar, sou advogada. E eu tinha um grupo sistêmico ali em que a gente se encontrava justamente para encontrar formas melhores, né? Uma vez a cada 15 dias. E eu facilitava aquele grupo, eu conduzia o grupo. E uma das pessoas, uma das meninas, eram só mulheres, ela falou para mim assim que estava com muita dificuldade de ter um pensamento melhor, que as coisas estavam muito difíceis. Ela falou assim, na verdade, ela não falou pensamento, ela falou que queria me sentir melhor. E a gente conversando no dia a dia, eu percebi que ela estava com muita negatividade, assim, na fala. Tá tudo muito difícil, é tudo ruim. E aquelas palavras, assim, que pesam, que custam, que, né? E eu falei pra ela assim, olha... Eu falei pra ela que tinha percebido isso e falei que uma coisa que poderia fazer bastante sentido, já que ela estava com dificuldade até de fazer coisas... existem várias práticas que a gente pode fazer para melhorar, né? Esse estado, né, interior. E aí eu falei pra ela assim, ó, uma boa é você fazer uma espécie de caderno da gratidão. Começa colocando 3 no dia antes de você dormir, pra você se lembrar dessas coisas, né? E aí eu falei pra ela, e ela falou assim, é muito difícil falar de gratidão quando a gente tá mal, sabe? E eu concordo com ela. Eu concordo muito, assim, que é difícil. Mas é por isso que a gente tem que a gente pode escolher encontrar um caminho. Ainda que difícil, a gente pode escolher encontrar um caminho e fazer, ainda que difícil, visando uma melhora, né? Porque assim, se já tá tudo tão complicado, por que não colocar um pouquinho ali de energia, um pouquinho de esforço num sentido que pode mudar, né? Porque sabendo que se eu falar muito ali da dificuldade, eu vou aumentar a dificuldade, as coisas parecem ainda piores do que já estão. E quando a gente escolhe, nem que seja por um pequeno momento ali, 3 coisas para colocar de gratidão no dia, né? Eu sei que para quem tá num momento muito difícil, pensar em 3 motivos de gratidão, gente, é quase impossível. E é por isso que as pessoas falam em positividade tóxica, porque meu Deus, mas eu vou dar um exemplo de luto. Eu perdi uma pessoa da minha família, não sei o que aconteceu e tal. E eu tô com dificuldade financeira e lá em casa tá faltando as coisas. E como que eu vou agradecer por algo? Parece mesmo muito difícil e eu não nego isso. Eu não nego porque já passei por situações em que eu ficava muito tempo para encontrar um motivo de gratidão, imagina 3, né? Então, assim, mas também, justamente por ter passado por esse lugar,
eu percebo o quanto, quando a gente tá focado demais naquilo que é mais difícil, que é mais pesado, o quanto a gente tá muito nesse lugar, dificulta que a gente perceba que realmente tem coisas boas acontecendo também. E aí eu falei pra ela assim, olha, eu aprendi, uma vez eu vi foi até no YouTube, eu vi uma pessoa falando, que é uma pessoa que eu acompanho, que eu vejo muitos vídeos dela, e eu vi ela dando uma dica muito especial, assim, né? Agora eu não sei se essa dica, eu não lembro a fonte da dica, mas quem deu a dica lá, né, foi a Maya Andrade. E eu falei assim, eu vi ela falando uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas que faz muito sentido. Você tá com dificuldade de fazer uma listinha de gratidão? Imagina, faz algumas respirações aí, imagina que se tudo que você tem, por pior que seja, se você não agradecer hoje, não colocar na lista, amanhã você acorda sem. Cara, eu achei isso uma sacada impressionante. Porque, na verdade, pelo menos na minha situação, por pior que eu já estive e já passei por coisa, viu? Posso até contar em outra situação, assim, porque não é o momento agora de falar. Mas, assim, por pior que esteja, ou no meu caso, por pior que estivesse, tinha pelo menos o mínimo. E o que era o mínimo pra mim era o abundante de muita gente. Então, assim, por mais difícil que estivesse, eu tinha minha cama, eu tinha um cobertorzinho, sabe, pra deitar, um travesseiro pra colocar minha cabeça, nem que fosse pra chorar. Eu tinha minha vida, né? Eu tava respirando, tava vivendo. Isso, a vida, pra muita gente que tá muito mal, eu entendo que a pessoa nem se sente feliz por estar viva, realmente. Então, pra mim, no meu caso, eu tava feliz por estar viva. Era um processo meu que eu tava passando, mas eu sei que pra muita gente que não tá bem, até estar vivo não é motivo de tanta gratidão, mas ok. Pulando essa parte. Eu tenho 2 filhos, então assim, os meus filhos estavam bem e saudáveis, sabe? Eles podiam não estar tão felizes, né? Porque eles sentem muito, assim, a gente. Mas eles podiam não estar tão felizes, mas eles estavam saudáveis. Eles, assim como eu, tinham a caminha deles pra deitar, um cobertorzinho, uma comidinha, ainda que não fosse aquilo que eu queria dar no momento, mas não ficou sem, sabe? Então, tinha a escolinha deles pra ir, uniforme, mochila. Minha própria casa, né? Ainda que tivesse com questões ali financeiras sobre o local onde eu estava morando, eu tinha um lugar para voltar, para ir para casa. Um emprego que aqui onde eu moro, em Brasília, é até considerado assim um bom emprego, né? Porque é um serviço público. Então, assim, ainda que eu tivesse com dificuldades lá no meu trabalho, dificuldades que eram muito mais sobre mim do que sobre o trabalho, né? Dificuldade de trabalhar mesmo, assim, uma travada que eu não conseguia mais fazer as coisas. Então, assim, mas eu tinha meu emprego. E eu tinha, inclusive, o direito de adoecer, que eu conquistei por meio de um concurso público, estudando. Conquistei uma estabilidade, já tem mais de 10 anos que eu trabalho lá. Então, assim, caso eu adoecesse, eu precisasse de um tratamento médico, um tratamento psiquiátrico, eu poderia me afastar, né? E ainda assim, manter, né, o sustento da minha família. Então, assim, mas, olha só quanta coisa eu fui listando aqui e tinha muito mais coisas. Só que hoje é possível de perceber isso. Mas, naquela data, quando eu não tava bem, eu não conseguia enxergar nada disso. Isso pra mim era difícil de ver. Eu acredito, não contei, mas eu acredito que eu falei mais de 3 motivos de gratidão. E teria muito mais daquela época, né? Então, assim, o fato do meu próprio corpo estar saudável, em que pese a minha mente não estava, né? Então, gente, é muita coisa mesmo que é possível de agradecer. Só que o que eu quero dizer é que naquele momento, onde eu ainda não tinha reprogramado a minha mente, eram coisas que eram difíceis para mim de notar, né? E assim, quando a gente tá num leque assim de negatividade, é um ciclo, né? Que é vicioso e que é negativo.
E que para a gente romper o ciclo, a gente precisa escolher fazer algo diferente. E nesse sentido, voltando para aquilo que a minha amiga me incentivou a falar, né? Essa característica da leveza, né? É poder olhar para as coisas e ver que coisas negativas acontecem sim o tempo todo, assim como positivas. Porém, inclusive comigo, inclusive por quê? Porque eu escolho encarar as coisas com mais leveza. E eu falo pra vocês, não é assim uma coisa que, nossa, a Andrea é super iluminada porque ela dá conta. Não é. É porque teve uma fase da minha vida que estava tão pesada, que estava tão difícil, que foi a única forma que eu encontrei de dar prosseguimento. Então eu falei assim, se eu for focar em tudo que tá difícil, eu não vou sair do lugar, eu vou ficar engessada aqui, sabe? Paralisada, como eu fiquei durante muito tempo. Então foi essas coisas de ir conseguindo um pouquinho a cada dia, ver as coisas um pouco melhor, né? Que foi me tirando daquele lugar ali de tanta negatividade, um lugar em que trazia inclusive paralisação. Porque para pensar, eu vou. A gente pode pensar em qual aplica na sua vida onde for possível, mas para pensar em algo que depende da sua ação. E você tá ali com vários pensamentos que te prendem, com negatividades, porque a política tá péssima, porque o país tá decaindo, ai, porque esse ganhou, aquele perdeu, porque esse tá afastado, porque esse tá fazendo aquilo. Gente, esses acontecimentos, por mais que no momento presente eles pareçam sempre estar piores, eles estão sempre acontecendo, né? A política não ficou ruim hoje no Brasil, né? A gente tem mais de 500 anos de história negativa sobre o poder político brasileiro. Então, assim, e muita gente prosperou e muita gente foi feliz enquanto isso, é isso que eu quero dizer. Então, assim, muito mais a gente contribui quando a gente encontra o nosso estado de presença, de equilíbrio. E eu diria mais, eu diria de leveza diante das coisas, do que quando a gente foca naquilo que é negativo. Então, assim, uma outra coisa que me ajuda, além dessa questão de pensar na gratidão, uma outra coisa que me ajuda muito a manter esse estado de leveza é saber que tem coisas que dependem de mim para acontecer. Agora, como eu falei, é de madrugada, agora já são 5h07. Então, tipo assim, tem coisas que dependem de mim. Então, hoje tem 2 crianças dormindo, inclusive na minha cama. Por mais que a caminha deles esteja ali, quando eu vejo, eles já estão lá comigo. Tem 2 crianças que estão ali. Uma tem 8 anos e outra tem 5 anos. Quando eles acordarem, eu vou trabalhar, né? O pai deles vai pegar eles aqui e eu vou trabalhar. Eles estão de férias, senão eles iriam comigo, porque eles iriam para a escola. Mas essas 2 crianças, quando elas acordarem, eles precisam comer. Eles precisam tomar banho, eles precisam de uma roupa limpinha para eles vestirem, eles precisam estar em segurança para crescerem bem. Eles dependem de mim. E o que não depende de mim, eu dou menos espaço na minha mente. Então, assim, André, você não se importa com política? Eu tô falando de política porque realmente é um assunto que eu vejo que tá bem alto, que as pessoas ficam muito nervosas, que elas se debatem, tem crises de pânico, tem realmente contratempos profissionais e familiares por causa da política. Então, por isso que eu tô dando esse exemplo. Então, assim, o que tá acontecendo lá não é do meu interesse? Claro que é do meu interesse. Eu escolhi, né? Eu moro aqui nesse país, eu moro aqui nesse Distrito Federal, especificamente. Então, isso é importante, sim, pra mim, né? Como cidadã, como servidora pública. Mas, o que eu quero dizer é o que melhora na política, o que melhora no país, se eu hoje acordar e no lugar de cuidar do que eu preciso cuidar, que é de mim, de me manter em equilíbrio, de fazer a minha higiene pessoal, de cuidar da minha casa, de cuidar dos meus filhos, do meu compromisso profissional. E se em lugar disso, eu acordar e ficar pensando no A e no B, o fulano isso, o fulano aquilo, a invadiu, a foi forjado, a foi isso, foi... Gente, é isso, é sobre isso. Eu colocar foco e energia nisso não vai mudar absolutamente nada. Quanto mais sóbria e equilibrada dentro do que é meu,
dentro do que é da minha responsabilidade eu estiver, mais competência eu tenho para olhar para aquela situação de forma ponderada e até ter a minha opinião, que eu também tenho, né? De ter a minha opinião sobre aquilo, de conseguir me manifestar e de conseguir pensar mesmo, assim, de forma mais equilibrada e mais justa. Por quê? Porque eu aplico isso na minha vida. Então, se eu trago equilíbrio para minha vida, quando eu vou para fora, quando eu vou para questões que dependem menos de mim do que aquilo que depende das minhas próprias mãos, eu vou com mais equilíbrio, eu vou com mais leveza, eu vou com mais capacidade de ponderar. Então, assim, isso é uma coisa que eu uso também para levar uma vida mais leve. Eu me preocupo mais e ponho mais foco. Preocupar é uma forma de dizer. Eu coloco mais foco naquilo que depende de mim para ser feito. Então, assim, se eu quero passar em um concurso, né, para ganhar mais hoje, adianta muito mais eu colocar foco nos meus estudos do que eu colocar foco numa política que tá gigante e cheia de loucura e que só pensar nela de forma crítica não vai resolver nada. Mas se eu estiver sóbria, estabilizada, equilibrada, pode até ser que eu tenha ideias de como fazer para que essas coisas se tornem melhores, né? Porque sim, eu sou da turma do copo meio cheio e sim, eu sou da turma que acredita que as coisas podem ser melhores, inclusive lá, na política. Tô dando exemplo de política aqui porque realmente é o que eu vejo hoje muito forte, né? Nem sou tão ligada a esse assunto. Mas é só para dizer que, então, tem uma crise financeira, o mundo tá caindo, Brasília tá invadida e você tá aí. Leve? Como assim? O que você tá achando disso tudo? Eu tô achando no momento que tem coisas assim que eu consigo resolver e outras não. Mas sim, eu tenho uma opinião jurídica sobre o que está acontecendo, eu tenho uma opinião política sobre o que está acontecendo, ok, né? E se em algum momento ela for relevante, ela vai ser mais relevante por aquilo que eu construí em mim, em termos de equilíbrio e estabilidade, do que pelo bate-boca de rua, você percebe? Então, assim, e pelo tempo mental de se perder com isso, né? Enquanto poderia estar construindo coisas melhores para si, porque a gente é a base de tudo. Então, se a gente estiver bem, se a gente estiver leve, as outras coisas podem fluir melhor. Então, o vídeo, ela tinha... surgiu porque ela me incentivou a falar sobre essa característica de ver as coisas mais leves, de focar mais, né? Ela falou de leveza, então, tipo assim, como que eu chego nessa leveza? É realmente colocando um foco, uma atenção maior naquilo que é positivo, né? Sem ignorar que as coisas... Tem coisas difíceis também, que custam, mas focando que, ok, tem as duas coisas, não tem só o negativo, 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 porque quanto mais a gente vai pensando só no negativo, mais ele vai crescendo e tomando importância. Mas se a gente consegue trazer um equilíbrio, a gente consegue perceber que, ok, dá até pra respirar. As duas coisas estão acontecendo, né? E chega um momento, como hoje, que eu já consigo trazer muito mais, não é perfeito, né? Mas eu já consigo trazer muito mais o meu foco para o que é positivo, para aquilo que eu quero expandir na minha vida, que é aquilo que é leve, que é bom, que me traz satisfação e alegria. E essa é uma das formas, que é focando mais aqui, né? O caderno da gratidão também, realmente, para mim, me ajuda muito. E a dica da Mai, né, de pensar que se eu não agradecer hoje, amanhã não vou ter nada do que eu não agradecer, já me faz pensar bastante, assim, foi um murro na cara essa dica. Então, tipo assim, era bem difícil e essa dica realmente ela me ajudou muito, né? No momento que eu tava com mais dificuldade. E realmente a outra dica é botar foco e atenção não só naquilo que é positivo, mas naquilo que depende de mim para acontecer, né? Então, assim, às vezes eu boto foco em uma coisa que não depende de mim e tô lá criticando uma responsabilidade política, criticando uma responsabilidade profissional do meu colega, enquanto a minha própria vida tá indo ladeira abaixo. Então, assim, é um pouco contraditório, não é uma crítica, é apenas uma constatação
que inclusive eu vivi na minha própria pele. Eu espero sinceramente que isso possa contribuir, né? Essa partilha possa contribuir. Ah, falta de jeito, cabelo arrepiada, porque, cara, não tô preocupada mesmo, assim, em aparecer bonitinho, alguma coisa nesse sentido. É realmente eu vim gravar esse vídeo por conta do que eu falei lá no começo, né? Que a minha amiga falou pra gente, então tá, eu falei assim, se você encontrar uma coisa, eu vou na hora gravar. Então, é do jeito que tá, é do jeito que foi mesmo, na hora que foi, né? Agora já 5h15 da manhã. Porque eu falei, cara, se eu deixar pra depois eu não vou fazer. E eu quero realmente que a gente possa expandir. Eu já aprendi muita coisa, assim, gente, muita coisa, assim, que eu vivo e que deixa a minha vida muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais feliz e mais rica, né? Eu aprendi com pessoas que escolheram ligar a câmera e partilhar aquilo que aprenderam. Eu acredito que isso é importante, que essa expansão é boa. E se aquilo que eu tenho hoje para compartilhar servir para pelo menos uma pessoa, já cumpriu sua função, né? Até porque, assim como eu não tô ganhando nada para fazer isso, eu também não tô pagando nada para fazer isso. Então eu me sinto muito feliz se isso puder ajudar, pelo menos para mim, já cumpriu sua missão. E dentro disso que eu falei, das dificuldades que eu passei, tem muita coisa que pode ser partilhada e o que eu aprendi, eu vou sentindo aí, né, de acordo com se alguém quiser comentar, falar ou perguntar alguma coisa, pode ser que, assim como ela me incentivou, né, me ensina isso aqui, fala isso aqui para as pessoas que você ensinou para mim que pode ajudar. Então, às vezes, se tiver alguém que quiser colocar um comentário, né, dizer aí o que foi importante ou o que mais gostaria de saber, como eu vejo, de repente, uma outra situação, e isso pode gerar a ideia de trazer mais alguma coisa. Então, gratidão, eu espero que tenha feito sentido mesmo. Um beijo.